Pessoal, tudo bom? Bom dia. Lembra na nossa última aula que eu fiz um apanhado sobre alguns conceitos de genética, né? E hoje a gente vai começar uma parte que era basicamente por onde eu começo quando a gente tá... Foi o que eu falei para vocês, né? Do apanhado do que foi lá no primeiro ano e o que é agora no terceiro ano, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre genética. E agora a gente vai pensar em como esse material genético, ele aparece. Então, era uma vez o DNA. Ele recebe esse nome, né? Então, a gente chama de DNA esse material genético a partir de um ácido. E esse ácido, esse D, é responsável por uma desoxirribose. Então, ácido desoxirribonucleico, tá bom? E a gente tem também estruturas de material genético, que a gente chama de RNA, que é o ácido ribonucleico. A ideia da aula de hoje é que a gente consiga entender as diferenças e as similaridades. Para isso, a gente tem que pensar que era uma vez uma célula. E dentro dessa célula existe o DNA. Danado. Só que esse DNA, ele não aparece sempre do mesmo jeito. Porque essa célula, ela está no período de intérfase. Lembra desse período que é o período que ela está vivendo sua vida funcional. Então, a célula está cumprindo a sua função de célula. Aqui dentro, a gente tem um emaranhado e a célula tem esse DNA na forma de cromatina. Beleza. Agora, essa célula, ela vai sofrer um processo de divisão celular. Então, o que aqui é o período de intérfase, pré-prófase, o que quer dizer que antes do começo da divisão celular, o material genético que estava ali como um negócio espiralado que a gente chamou de cromatina, vai começar a se organizar de forma condensada. A gente vai ter este DNA, agora era cromatina, virou cromossomo. E como eu sei que é um cromossomo? Porque o cromossomo, ele é com esse formato característico de X, e a gente encontra duas perninhas, que a gente pode chamar de cromátide. Como tem duas, a gente chama de cromátides irmãs. Então, de novo, o que a gente já falou. O material genético se condensa, 2 cromossomos, 1, para que se duplique. Só para acabar a organização do cromossomo, então são duas cromátides irmãs unidas por um centrômero. Então, essa cinturinha do cromossomo a gente chama de centrômero. A letra é feia no EAD e no presencial também seria, viu, gente? Então, o centrômero mais as cromátides, desculpa, ficou muito feia essa cromátide, mais as cromátides é igual a um cromossomo. E quando que começa isso? Pré-divisão celular. Então, pré-divisão celular, os cromossomos, a gente chama cromossomo 1 e cromossomo 1 de homólogos. Que é o caso aqui de cromossomo 1 e o cromossomo 1. Eles são homólogos, fazem par. Quantos que a gente tem? A gente tem 23 pares. Tá? Sendo que o par número 23 é o par que a gente chama de sexual.
Do cromossomo 1 ao 22, a gente chama... Ai, ficou confuso. Então, vamos lá. Do 1 ao 22, a gente chama de autossômico. Todo mundo tem igual na espécie humana. O par 23, a gente chama de cromossomo sexual. Onde X caracterizam fêmeas e XY caracterizam machos. Beleza? Isso na espécie humana. Humanos. Beleza? Heranças que moram no cromossomo 1 ao 22, a gente chama de autossômica. Heranças que moram no par 23, a gente chama de herança sexual. Então, era uma vez uma célula, essa célula no período de intérfase tem um material genético como cromatina. Esse material genético da intérfase, pré-prófase, se condensa, os cromossomos homólogos se formam. No final do processo de divisão celular, o fuso puxa cada uma dessas cromátides para uma extremidade da célula. E quando a célula estiver para se dividir, ela tem exatamente o mesmo número de cromátides. Quando ela se separa, o material genético fica firme. Esse processo, então, era cromatina, virou cromossomo. Beleza? Intérfase, pré-prófase. Ótimo. E aí? Bom, tudo isso, tanto cromatina como cromossomo, então eu vou colocar aqui um xizinho, ou um pedaço da nossa cromatina, né, que é esse grande enovelado. Como é que isso vira cromossomo? A cromátide, para se condensar e virar cromossomo, ela encontra uma proteína. Essa proteína chama histona. Tá? É ela que faz o cromossomo chegar daquele jeito. Isso é só para você lembrar, alguns exercícios te cobram isso, não precisa necessariamente decorar. Mas agora, o que eu quero que você guarde é que assim, um pedacinho desse cromossomo ou um pedacinho da cromatina são DNA. E como que a gente organiza DNA? Se a gente der um zoom, nesse pedacinho, a gente vai encontrar o que o Watson e o Crick escreveram como grande descoberta da ciência. A dupla hélice. Sempre a minha primeira dupla hélice do ano ficar muito feia. Vou tentar de novo. Então, a dupla hélice bonitinha do nosso DNA. Ah, essa ficou melhor. Beleza. E o que é essa dupla hélice? Aí que começa um pouco a treta. Eu vou pegar só um degrau dessa escada dupla hélice, tá? Então, lembra, DNA, hélice dupla, RNA, fita simples. Simples e dupla. Beleza? Agora, a gente vai imaginar que a gente saiu, então, de um degrau daquela fita dupla de DNA. Aquele degrau daquela fita dupla de DNA, se eu aplicar, vou voltar lá nesse rabisco, outro zoom nesse pedacinho de DNA, sabe o que eu vou encontrar? Um ácido fosfórico, uma desoxirribose. Ai, minha desoxirribose tá muito feia. De novo, hein?
Vamos fazer um ácido fosfórico um pouco mais bonito. 1, 2, 3, 4, 5. Uma pentose aqui para representar a nossa desoxirribose. E uma base nitrogenada. Aqui eu coloquei A. Você já ouviu isso em algum momento da sua vida? Vou colocar uma legenda aqui do lado. A, dupla T. C, tripla G. Então, sempre que eu estou com o A, do outro lado eu vou ter o T. E no meio do caminho eu vou ter uma ponte de hidrogênio dupla. Entre essa base nitrogenada, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Outra desoxirribose. E aqui, outro ácido fosfórico. A junção maravilhosa do ácido fosfórico com a desoxirribose e a base nitrogenada. Essa junção do ácido fosfórico com a desoxirribose, com a base nitrogenada, forma a unidade funcional do DNA. E a gente chama de nucleotídeo. O nucleotídeo é a unidade do DNA, ligada por pontes de hidrogênio dupla ou tripla. A, dupla T, C, tripla G. Então, se eu for representar um degrau dessa escada onde tem a C com G, eu vou fazer o ácido fosfórico, a minha desoxirribose e o G. Vamos, sei lá, fazer um negócio assim por um G. Aqui eu vou fazer 3 pontes de hidrogênio para chegar do outro lado e ter o C com a nossa pentose, com o nosso ácido fosfórico. Aqui a gente tem um nucleotídeo e aqui eu tenho outro nucleotídeo. Unidos por uma ligação fortíssima, pontes de hidrogênio. Beleza? Por isso que o DNA é facilmente lido e reestruturado. A ponte de hidrogênio se abre, o RNA lê esse DNA, faz a fita molde, ocorre então a transcrição, né, da proteína, produzida a partir da leitura das sequências das bases nitrogenadas, que é uma coisa que vocês veem lá no primeiro ano, eles te entregam uma fita e faz A, U, A, C, C, né? E aí você tem que pensar em quem pareia com isso. Então, vem um negócio lá todo para você completar, tá? Essa sequência aí das bases nitrogenadas. Então, vamos fingir aqui A, C, 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 G, G, G. Tá? Então, vamos supor que essa sequência toda aqui produza alguma coisa, alguma característica, tá? Então, aí a gente vai dizer que esse é um gene. Quanto mais complexo esse gene, mais espaço ele ocupa lá dentro do nosso cromossomo ou da nossa cromatina, material genético. Então, só para a gente encerrar esse pensamento, era uma vez uma célula que tinha cromatina. Essa cromatina se condensa, vira cromossomo. Esse cromossomo, formado por 2 cromátides irmãs unidas por um centrômero, é homólogo a outro porque somos diploides, 2N. Quando as nossas células vão se dividir, pré-prófase, lembra das etapas de divisão celular? Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Anáfase, telófase. Então, pré-prófase, a gente tem a condensação do material genético, a formação dos cromossomos homólogos, que são iguais, todas as características que moram no 1
no 1 de novo, tá? Aí, esses cromossomos condensados são divididos e se produzem, então, 2 células filhas com o mesmo material genético. Esse material genético, por sua vez, então, essa célula com o material genético, se a gente der um zoom, aqui a gente vai chegar lá na nossa dupla hélice, que se a gente der outro zoom, a gente vai chegar naquela estrutura bioquímica do nucleotídeo, do ácido fosfórico, com desoxirribose, com a base nitrogenada. Temos, então, um nucleotídeo. Gente, desculpa o rabisco, desculpa a letra feia. Pessoalmente, seria tão feio quanto esse, mas eu espero que, mesmo com esse rabisco muito, muito feio, vocês consigam entender minimamente o que é um nucleotídeo. Agora, eu vou mandar para vocês a cara da organização de todos os tipos de nucleotídeos possíveis no nosso DNA, para vocês darem uma olhada. Eu não acho necessário que vocês decorem isso, mas tem algumas perguntas de vestibular que adora colocar a cara da base pirídica, purímica, né? E perguntar assim, o que é aquilo, hein? É uma uracila? É uma adenina, uma timina? Então, é meio cruel essa cobrança. Então, só para situá-los quanto à bioquímica, eu vou mandar agora para vocês a organização de um nucleotídeo, para você dar uma olhada lá no chat, como que é isso do ponto de vista bioquímico, saindo aqui dessa linha geral, desse rabisco, né? Aqui no Jamboard, só para ilustrar para vocês um pouquinho de como são os zooms e as óticas que a gente faz em material genético ao longo do ensino médio. Então, é só para tentar lembrar um pouquinho das alterações de apresentação de material genético dentro da célula. E a gente agora vai dar uma olhada na bioquímica desses nucleotídeos, beleza? A gente se vê na próxima. Até já!